Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou a minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: 'Quem me tocou?'" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós temos uma grande catequese sobre a experiência de fé. Essa experiência de fé que não é uma experiência de crença. A crença é uma realidade que é quase científica, onde você vê uma coisa acontecendo, sente uma coisa acontecendo e a partir daquilo você começa a acreditar naquele fato ou naquele objeto. A fé é um dom de Deus, é um dom teologal que toca no mais profundo da nossa alma e nos impulsiona sempre a dar um passo no escuro, que nos impulsiona sempre a dar esse passo de confiança, de esperança, de ir ao encontro
daquele que é o objeto da nossa fé, que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Por isso que no Evangelho de hoje nós temos esses dois exemplos. Jairo, que é um chefe da sinagoga, que sua filha está doente, está morrendo, e Jesus Cristo vai curá-la. E temos essa mulher, que nós não sabemos o nome, mas que tinha e sofria já há muito tempo de uma hemorragia. E por muito tempo gastou todo o seu dinheiro tentando a cura, mas nunca alcançou a cura e a sua doença só piorava. Aqui nós temos o primeiro passo de fé, que é o passo de humildade. Porque quando nós adentramos nessa experiência de fé, nós precisamos de ter humildade para verdadeiramente tocar aquele que é a verdade, que é Jesus Cristo. Porque quando nos falta humildade, nós vamos ficar apegados sempre aos nossos preconceitos. É como essa realidade dessas duas figuras do Evangelho. Veja que Jairo, ele era chefe da sinagoga, e muitos naquele tempo, que eram chefes da sinagoga, que eram os religiosos da época, não quiseram acolher Jesus Cristo. Mas aquele homem teve que descer daquilo que eram os seus status. Ele teve que se despir dos seus achismos e conhecimentos para se render à obra de salvação que Jesus Cristo realiza. Aquela mulher também, que por muito tempo gastou seu dinheiro todo tentando a cura e a sua doença só piorava, ela teve que ter humildade de verdadeiramente descer do seu status, não um status social, porque era uma mulher considerada impura por causa daquela hemorragia, mas ela teve que descer daquilo que era a sua racionalidade, de já ter buscado muitos médicos para a sua cura e nada tinha acontecido e só piorava a sua situação. Ela teve que deixar o seu racionalismo para se abrir a uma experiência de fé. Por isso que o primeiro passo para termos uma verdadeira experiência de fé é a humildade. Essa humildade que não quer sentir nada, essa humildade que não quer ver nada, essa humildade que quer unicamente contemplar a verdade. E a contemplação da verdade não é uma coisa sensitiva, mas sim uma convicção que vai tocando o mais profundo do nosso coração, da nossa consciência e da nossa alma. Por isso que o primeiro passo para uma experiência de fé é isso, o passo de humildade, esse passo no escuro que nós precisamos dar para que possamos realmente crescer e se abrir à confiança em Jesus Cristo. O segundo passo de fé é o tocar. Tocar aqui não significa sentir alguma coisa, primeiramente, mas é participar da vida de Jesus Cristo. Por isso que esse homem que era chefe da sinagoga, ele vai ao encontro de Cristo, ele chama Jesus Cristo à sua casa para participar da sua vida, para participar dessa obra de salvação. Essa mulher também, ela vai ao encontro de Jesus Cristo para ali tocar a vida de Jesus Cristo, para participar daquilo que era a natureza divina. Veja que o tocar, ele não é um gesto sensitivo, mas sim uma experiência onde nós vamos tocando os mistérios de Cristo no decorrer da nossa vida. Por isso que nós vemos essa mulher que vai ao encontro de Jesus Cristo e ela toca as barras das vestes de Jesus. E Jesus vai sentir que uma força saiu dele. Isso porque em Jesus Cristo há essa graça transbordante. E todos aqueles que se aproximam de Jesus são tocados por essa
graça, mas principalmente aqueles que nutrem uma verdadeira fé por Jesus Cristo. De Jesus Cristo sai uma graça especial para essas pessoas. Essa deve ser a nossa experiência com Jesus, uma experiência de tocar a sua vida. E no decorrer da nossa vida, Jesus vai nos propor muitos mistérios da sua vida para que possamos tocá-lo e possamos vivê-lo. O mistério da paixão, o mistério da ressurreição, o mistério da transfiguração, onde nós vamos adentrando nessa nuvem misteriosa para contemplar e conhecer a Deus cada vez mais profundamente. O mistério da sua natividade, da sua simplicidade, humildade e muitos outros mistérios, onde Jesus Cristo ele vai nos propondo essa experiência. Por isso que a vida de fé, essa experiência de fé é verdadeiramente não uma experiência de sentimentalismos e coisas emocionais, mas sim uma experiência verdadeira, onde nós crescemos num convívio, numa amizade, numa participação de vida. E essa participação de vida vai, sim, nos levando ao terceiro passo dessa experiência de fé, que é a cura. A cura das nossas debilidades, primeiramente espirituais, depois das debilidades da nossa alma e, por fim, se for para a salvação das almas, a cura das debilidades corporais. Por isso que essas três realidades, onde Jesus Cristo exerce o seu poder e a sua cura, vai dia após dia fazendo com que nós possamos ser libertos e curados de todos os malefícios, de tudo aquilo que pode nos roubar a salvação, que pode nos levar à morte. Por isso que esse último passo é a experiência da cura. Porque primeiramente, a primeira cura que nós precisamos é a cura de sentido para a nossa vida, que está no nosso âmbito espiritual. Por isso que Jesus Cristo, como remédio que cura esse âmbito da nossa vida, ele nos anuncia o reino dos céus, que é o fim último da nossa vida. Na nossa alma, Jesus Cristo, ele realiza uma obra de cura também, porque depois que nós inclinamos a nossa vida para o reino dos céus, essa cura na nossa alma, ela vai acontecendo tocando as nossas faculdades, trazendo cada vez mais iluminação à nossa consciência. Ela vai purificando a nossa memória e vai reordenando aquilo que são as realidades básicas e essenciais da nossa vida. Vai cada vez mais reordenando e inclinando a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Essa é uma grande cura que nós precisamos no nosso interior. E tudo isso vai nos dando capacidade de ressignificar muitas coisas na nossa vida. Essa é uma verdadeira experiência de fé. A última cura, que é a cura do nosso corpo, essa cura ela pode acontecer se realmente essa cura for nos levar à salvação. Porque toda cura corporal ela é um sinal para a salvação de outros. Toda cura corporal ela nos leva e nos impulsiona a anunciar aquele que realizou todas as coisas. Por isso que Jesus Cristo, no Evangelho, vai dizer àquela mulher, para que ela possa ir, que ela possa realmente ir em paz, porque a sua fé havia salvado. E essa experiência que todos nós precisamos ter, para que possamos receber a cura que vem através da fé, precisamos realmente ter essa experiência viva com Jesus Cristo, de primeiro ter humildade, de ir ao encontro em Jesus Cristo,
depois tornar-se capaz de tocar a sua vida, para que por fim Jesus Cristo, pelo dom da fé, possa realizar essa grande obra de salvação, de cura e libertação na nossa vida interior. Essa é a verdadeira experiência de fé, para que assim possamos realmente ser um grande sinal de Deus e não possamos ficar indo ao encontro de Cristo por uma crença, mas sim por uma convicção que não parte da nossa razão, mas parte do mais profundo do nosso coração, de uma convicção viva, de uma fé viva que tem em Jesus Cristo o seu único bem, o seu único fim, aquilo que realmente é o único objetivo, porque Ele é o único caminho que nos leva ao Pai do céu, que nos leva ao reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.